10 robôs acabaram de pavimentar 157 quilômetros de rodovia na China. 0 operários, 0 gritos, 0 pausas para o almoço. Se isso funcionar, países poderão construir cidades 2 vezes mais rápido. Se falhar, o resultado será um erro de 157 quilômetros cravado no chão. O amanhecer de uma rodovia feita por máquinas. Quando o sol nasceu sobre a rodovia Pequim-Hong Kong-Macau, nenhum operário apareceu no canteiro de obras. Em vez disso, 10 máquinas estavam paradas em silêncio, suas superfícies metálicas refletindo os primeiros raios de luz como armaduras. Então, quase como num sinal combinado, elas começaram a se mover, suaves, sincronizadas, deliberadas. De um centro de controle a quilômetros de distância, um pequeno grupo de engenheiros assistia em tempo real enquanto sensores, satélites e algoritmos substituíam o instinto humano. O pavimentador principal avançava, sua mesa aquecida espalhando o asfalto em uma faixa preta impecável. Atrás dele, 9 rolos seguiam em formação geométrica, comprimindo a superfície com precisão cirúrgica. Essa foi a primeira operação de pavimentação semi-autônoma do mundo. 157 quilômetros de rodovia construídos sem que uma única pá fosse erguida por mãos humanas. O projeto, liderado pela Sunny Heavy Industry, foi mais do que uma demonstração de robótica. Foi a prova de que a infraestrutura agora pode pensar, se adaptar e se corrigir sozinha. E à medida que as máquinas trabalhavam sob a névoa da manhã, sua eficiência silenciosa trazia à tona uma pergunta que parecia maior do que a própria engenharia. Se as estradas podem se construir sozinhas, o que acontece com as pessoas que antes construíam o mundo? O comboio robótico. O comboio se movia como uma coreografia, um pavimentador à frente, seguido por 9 rolos maciços alinhados em formação perfeita. De cima, pareciam menos veículos de construção e mais um circuito vivo, fluindo pela terra com graça matemática. No centro desse sistema estava o Sunny SAP 200C-10PA, um pavimentador de 12 metros de comprimento projetado para operar sem controle humano direto. Seus sensores mapeavam a superfície milímetro por milímetro, ajustando temperatura, pressão e o ângulo da mesa em tempo real. As máquinas atrás dele seguiam conectadas digitalmente, cada uma calculando sua própria rota com base nos dados transmitidos pela unidade líder. O padrão tinha um nome: 1 mais 3, mais 3, mais 3. Um pavimentador na frente, depois 3 camadas com 3 rolos cada grupo responsável por uma fase diferente da compactação. O primeiro trio pressionava o asfalto ainda mole, o segundo o estabilizava e o último o selava, criando uma superfície mais lisa do que qualquer equipe humana conseguiria. O mais impressionante não era só a automação, mas a cooperação. Cada veículo estava conectado pela rede de satélites Beidou da China, comunicando-se com precisão de centímetros. Um microatraso ou cálculo fora do lugar poderia destruir o padrão, mas isso nunca aconteceu. O sistema se comportava como uma mente única, espalhada por 10 corpos. Na sala de controle, os operadores não guiavam nem gritavam ordens, apenas observavam, em silêncio, enquanto o comboio construía uma rodovia de 4 faixas em um ritmo que nenhuma equipe humana poderia igualar. Cada metro completado não era só asfalto, era dado, transmitido de volta ao coração neural da operação para aperfeiçoar o próximo. A China chamou isso de construção semi-autônoma. Mas para quem assistia às máquinas deslizarem pela névoa, já parecia algo além. O primeiro ato coordenado de um mundo que começa a se construir sozinho. Dentro da sala de controle, um engenheiro sussurrou que era como ver suas próprias mãos se moverem sem ele. Ele havia passado 15 anos pavimentando rodovias por instinto. Agora, seu instinto havia virado algoritmo. Inteligência sob o asfalto. Sob cada metro daquela nova rodovia, uma mente invisível estava em ação. Cada máquina não apenas seguia um roteiro, ela pensava. Câmeras escaneavam a textura, sensores infravermelhos mediam a perda de calor e placas de pressão sob os rolos detectavam a leve cedência do asfalto ainda mole. Os dados fluíam continuamente para computadores embarcados que analisavam, ajustavam e aprendiam em movimento. No centro de tudo estava um sistema que os engenheiros da Sunny chamaram de autopercepção por fusão.
Ele combinava entradas de múltiplos sensores, GPS, radar, imagem térmica e lidar, em um único fluxo de consciência ambiental. Cada parâmetro era monitorado: temperatura da mesa, viscosidade do asfalto, espessura da camada, densidade da compactação. Se o pavimentador detectasse uma depressão na base, recalibrava automaticamente o ângulo da mesa. Se um rolo sentisse resistência desigual, aumentava a pressão por frações de bar até atingir a perfeição. A precisão não era opcional, era a missão. Satélites Beidou guiavam cada máquina com precisão de centímetros, permitindo que um rolo de 30 toneladas parasse dentro da largura de uma moeda. Até variáveis menores, como umidade e reflexo da superfície, eram consideradas no modelo. Humanos antes confiavam na experiência, no som da vibração de um rolo ou no brilho do piche quente sob o sol. Mas essas máquinas substituíram o instinto pela verdade mensurável. Ainda assim, não era mágica. Cada decisão era baseada em milhares de horas de engenharia humana, algoritmos construídos sobre a memória muscular de operários, engenheiros e motoristas que faziam esse trabalho com as próprias mãos. As máquinas não os estavam substituindo por completo, estavam absorvendo gerações de habilidade em linhas de código. Dentro da sala de controle, engenheiros acompanhavam os dados passando por dezenas de monitores, gráficos de pressão, mapas de compactação, assinaturas térmicas, mas não havia alarmes, nem intervenções. O comboio seguia sem falhas, cada correção invisível, cada cálculo preciso. O que eles estavam vendo não era apenas automação, era consciência, intuição mecânica nascida dos dados. Pela primeira vez, uma rodovia não estava apenas sendo construída, ela estava sendo compreendida enquanto ganhava vida, segurança, percepção e supervisão humana. A segurança não era um detalhe, era a base do sistema. Cada máquina carregava uma cerca eletrônica, um limite invisível que parava a operação no instante em que algo cruzasse seu caminho. Radar, lidar e sensores ópticos escaneavam constantemente, detectando obstáculos e recalculando rotas em milissegundos. Se um veículo parasse, os outros se adaptavam automaticamente, mantendo a formação. Nada dependia de instinto, só de dados. De uma sala de controle remota, engenheiros acompanhavam réplicas digitais de cada máquina em tempo real. Eles não dirigiam nem davam ordens, supervisionavam. Um clique podia parar todo o comboio. Cada clique carregava peso. Os operadores não estavam apenas supervisionando, eram guardiões da própria obsolescência, observando máquinas realizarem o que antes definia suas carreiras. Essa era a autonomia supervisionada, o ponto em que o julgamento humano encontra a precisão robótica. O canteiro estava silencioso, mas não vazio. Cada rotação, cada vibração, cada centímetro estava sendo medido, analisado e arquivado. Uma vez garantida a segurança, a precisão se tornava a nova fronteira. A pergunta já não era se as máquinas podiam trabalhar com segurança, mas se podiam trabalhar com perfeição. Precisão e perfeição. A revolução da borda zero. Na pavimentação tradicional, um detalhe sempre denunciava a mão humana: as bordas. Mesmo operadores experientes tinham dificuldade para compactar o asfalto junto às guias sem deixar pequenas falhas ou danos. Essas imperfeições aumentavam com o tempo, trincando e se desgastando até reduzir a vida útil da estrada em anos. Os rolos autônomos mudaram isso. Usando algoritmos de rastreamento de borda guiados por sensores de alta resolução, eles conseguiam seguir o contorno exato do pavimento com precisão milimétrica. Cada passada era calculada, cada sobreposição medida. Não havia trechos excessivamente compactados, nem emendas fracas. O resultado parecia incrivelmente limpo, como se vidro tivesse sido derramado sobre a terra. Os engenheiros chamaram isso de compactação de borda zero e ela se tornou uma das revoluções silenciosas do projeto. Isso provou que as máquinas não apenas podiam replicar a habilidade humana, mas superá-la, alcançando uma uniformidade impossível de se obter manualmente. Mas a perfeição teve um custo e uma consequência. A mesma precisão que eliminou falhas no asfalto começou a reescrever a economia da construção civil. A onda de choque econômica e engenharia.
Quando o último trecho foi pavimentado, o Ministério dos Transportes da China não comemorou com discursos ou corte de fita. Eles analisaram dados. Os números contavam uma história de eficiência impossível de ignorar. Redução de mais de 70% na mão de obra, consumo de combustível quase 25% menor e uniformidade de superfície além de qualquer padrão manual. Em projetos convencionais, dezenas de trabalhadores se revezariam em turnos sob calor intenso, coordenando-se por rádio e linha de visão. Aqui, 10 máquinas se comunicavam milhares de vezes por segundo, sem perder o ritmo, sem pausas por cansaço ou erro humano. O que antes levava semanas agora acontecia em dias. Para os engenheiros da SANY, isso não era apenas automação, era padronização em escala nacional. Cada leitura desse trecho de 157 quilômetros alimentava um banco de dados centralizado, refinando algoritmos que em breve poderiam orientar outros projetos pela rede crescente de vias expressas da China. Economistas foram rápidos em notar as implicações. O custo da infraestrutura em regiões em desenvolvimento sempre dependeu da mão de obra e da logística. Ambos imprevisíveis, ambos caros. Remova essas variáveis e toda a equação muda. A China agora tinha um modelo replicável, frotas de máquinas autônomas capazes de operar 24 horas por dia, monitoradas remotamente, entregando resultados idênticos da Mongólia interior ao delta do Rio das Pérolas. Para um país que investe bilhões em infraestrutura global por meio da iniciativa do Cinturão e Rota, o potencial estratégico era imenso. Cada metro construído por essa equipe robótica não era apenas um pedaço de estrada, era a prova de um sistema que pode escalar além das fronteiras, a uma atualização algorítmica de transformar a economia mundial da construção. A reação global e a corrida pela autonomia. A notícia do projeto se espalhou rapidamente pelos círculos de engenharia. No final de 2024, imagens da rodovia autônoma da China já haviam chegado às salas de reuniões em Tóquio, Berlim e Washington. O Japão foi o primeiro a reagir. Engenheiros da Komatsu e da Shimizu Corporation, que já testavam tratores guiados por IA para a Expo Osaka 2030, começaram a integrar sistemas de controle autônomo inspirados na estrutura de sensores da SANY. Na Europa, a Strabag da Alemanha e a Volvo CE lançaram programas piloto em trechos de 5 km para testar robótica cooperativa. Mesmo nos Estados Unidos, onde a automação da infraestrutura estava atrasada, o Departamento de Transportes anunciou um fundo de pesquisa para estudar o que chamou de operações autônomas de infraestrutura civil. Mas enquanto os outros estudavam a ideia, a China a escalava. A SANY começou a implantar versões modificadas de suas unidades robóticas para túneis, pontes e reforços de barragens. As máquinas não estavam apenas construindo mais rápido, estavam coletando terabytes de dados ambientais e de desempenho que treinariam a próxima geração de modelos. Cada projeto finalizado tornava o sistema mais inteligente, cada quilômetro, uma lição aprendida. Esse ciclo de aprendizado autônomo deu à China uma vantagem decisiva. Enquanto outras nações debatiam normas de segurança, marcos regulatórios e leis de responsabilidade, a China já estava pavimentando novos terrenos. Para engenheiros em outros países, era ao mesmo tempo inspirador e inquietante, como espiar um futuro que não tinham certeza se queriam, mas sabiam que não podiam ignorar. A capacidade de implantar, testar e iterar sem atrasos burocráticos fazia a tecnologia evoluir exponencialmente mais rápido. E por trás das manchetes havia algo ainda mais estratégico. A construção autônoma não era apenas uma inovação tecnológica, era uma alavanca geopolítica. Um país que pode construir infraestrutura de forma mais barata, rápida e segura, não apenas vence contratos. Ele molda rotas comerciais, dita prazos e estabelece novos padrões industriais. Em um mundo correndo para reconstruir cidades, rodovias e litorais para a era climática, quem dominar a infraestrutura feita por máquinas não vai apenas construir o futuro, vai possuí-lo. Enquanto as nações competiam para dominar essa tecnologia, poucas pararam para fazer a pergunta escondida sob o asfalto: o que acontece quando a criação já não precisa de seus criadores? A filosofia de um mundo que se constrói sozinho. Durante a maior parte da história humana, o progresso foi medido por mãos calejadas. Cada ponte, cada estrada, cada horizonte era um monumento ao trabalho humano, ao suor, ao ritmo e ao risco de milhões.
Mas a rodovia de 157 quilômetros que atravessava a China contava uma história diferente. Era a primeira grande infraestrutura construída quase totalmente sem toque humano, e esse fato carregava um peso que nenhuma métrica podia quantificar. Para os engenheiros na sala de controle da SANY, era um triunfo de precisão e design. Para outros, era algo mais profundo, um vislumbre de um mundo onde a criação já não exige a presença humana. O que acontece quando os construtores se vão e o mundo continua se construindo sozinho? A automação já transformou fábricas, portos e fazendas. Agora, entrava no campo mais simbólico de todos, o próprio chão sob nossos pés, estradas que pensam, pontes que monitoram seu próprio estresse, túneis que escavam montanhas sozinhos. A construção não era mais um ato manual, mas um ato cognitivo. Talvez os historiadores um dia vejam esse projeto como vemos a primeira máquina a vapor ou o primeiro livro impresso, um começo disfarçado de experimento. Cada quilômetro pavimentado por aquelas 10 máquinas não era só asfalto, era uma mensagem para o futuro. Uma mensagem de que a inteligência antes orgânica agora tinha aço e hidráulica como mãos. Ainda assim, mesmo enquanto as máquinas seguiam seu caminho, a marca humana permanecia. Os algoritmos que seguiam foram construídos sobre séculos de intuição, os mesmos instintos dos trabalhadores que um dia liam a textura do solo e o brilho do piche com os olhos. A diferença agora era a permanência. Seu conhecimento havia sido capturado, digitalizado e multiplicado. E assim, onde o dia começou com máquinas dando seus primeiros passos sozinhas, terminou com uma verdade silenciosa. Os construtores não voltaram, porque não precisavam mais voltar. Quando o último trecho esfriou sob o sol da tarde, ninguém cortou fita. 10 máquinas silenciosas se desligaram. Os dados não. Cada metro pavimentado alimentava um modelo mais inteligente. Cada passada uma lição arquivada para a próxima estrada, a próxima cidade, o próximo país. A equipe na sala de controle não comemorou, apenas revisou. O código continuou aprendendo. E em algum lugar, um operário aposentado assistiu à filmagem e sussurrou: "A gente fazia isso." A era da construção autônoma não chegou com aplausos, chegou com um download. Se as máquinas podem construir o chão onde pisamos, quem decide para onde elas vão depois?